que você acha que você iria pensar se você estivesse em um restaurante e no meio do seu pedido o garçom simplesmente se vira de costas, apaga as luzes, tranca o restaurante e não te fala nada? Com certeza você iria achar um absurdo aquela atitude e é bem provável que você nunca mais iria pisar lá. Mas por que quando alguém faz isso em relação aos seus sentimentos, some do mapa, para de responder às suas mensagens, te deixa no escuro, a sua primeira reação não é olhar e avaliar quão bizarra foi a atitude da outra pessoa. Mas a primeira coisa que você faz é se culpar, tentar achar o erro em você. O que eu fiz de errado? Por que as pessoas não me querem? O que há de errado comigo? O ghosting é uma forma de rejeição moderna. E se você está passando por isso agora, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 7 dicas para que você consiga passar por essa situação de maneira mais tranquila. Eu sou o João Norato, sou psicólogo há mais de 6 anos e eu já vi dezenas de situações como essas. Pessoas que simplesmente foram ignoradas, levaram um ghosting e isso, com certeza, afetou muito as suas emoções. E se você está passando por isso, eu te peço, se inscreva nesse canal, porque aqui o meu objetivo é te ajudar a construir uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde nós conseguimos lidar com as nossas emoções frente àquilo que está acontecendo e não nos deixarmos ser levados por elas. Então se inscreve no canal, porque semanalmente sai vídeo aqui para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. O maior problema do ghosting é aquela incerteza, que aquele vácuo, que aquela falta de respostas traz. É importante lembrar que todo mundo rejeita e é rejeitado. É um processo normal. Porém, no ghosting, a pessoa simplesmente fica sem resposta. Num dia parece que está tudo bem e do outro simplesmente a pessoa para de responder, bloqueia, some da sua vida. E como o outro foi embora sem te dar uma resposta, uma justificativa, a sua mente começa a buscar significados para aquilo. Você acaba entrando num looping obsessivo de busca de respostas. Por que que tal coisa aconteceu? Por que que fulano foi embora? E aí a sua mente começa a buscar possíveis explicações para aquela situação ter acontecido. E geralmente ela não vai por caminhos positivos. Geralmente a culpa é minha, fui eu quem fiz alguma coisa para que isso acontecesse. E a mente começa, por exemplo, a vasculhar as últimas mensagens, as últimas conversas, as últimas atitudes em busca de uma possível explicação. E geralmente o resultado, a conclusão é que você não foi suficiente. Geralmente a sua mente chega nessa conclusão de que você fez alguma coisa errada, de que você não foi boa ou bom o suficiente, de que tem uma falha em você. E aí o foco sai totalmente da atitude da pessoa e vem para a sua fragilidade. Geralmente é a nossa pior fragilidade, aquilo que mais nos dói. A nossa mente começa a trazer: olha, foi por causa disso, foi por causa dessa característica que aquela pessoa te deixou. Ou seja, foi a sua culpa. Mas eu preciso que você me ouça aqui atentamente. A pessoa ter ido embora sem ter te dado alguma explicação, por mais que isso doa, não é a pior coisa. Por quê? A questão que a gente precisa começar a olhar aqui é o que isso te ativa. Por que que a pessoa ter ido embora te ativou muito? E geralmente ativa porque esse tipo de comportamento do outro ativa em nós feridas antigas, crenças sobre nós, sobre quem somos, sobre se somos amados ou não, se somos queridos ou não. E também o ghosting, ele vem cutucando uma ferida do medo de não ser aprovado, de ser desaprovado pelas pessoas, o medo de abandono, o medo de não ser bom o suficiente. Uma outra crença que é muito comum, que é ativada pelo ghosting, é a nossa percepção de defectividade. É como se a gente tivesse algum defeito por ser quem somos. Isso gera muita vergonha de si mesmo. Ou seja, resumindo o que eu quero trazer aqui, por mais que a pessoa ir embora é algo muito ruim, eu quero trazer para você que muitas vezes o que piora aquela situação são nossas feridas, são as nossas crenças, é o que a gente acha, como a gente interpreta aquela situação, que acaba dizendo muito mais sobre nós do que sobre outra pessoa. Mas a verdade que liberta é que o sumiço do outro diz muito mais sobre ele do que você. Muito mais sobre os limites emocionais que ele tem do que você ser capaz ou não, ser valoroso ou não. Diz muito mais sobre o outro do que você. Quando você começa a olhar para isso, entendendo que a outra pessoa tem certos limites emocionais, de comunicação,
isso começa a tirar um pouco do peso. É claro que isso não, né, tira a responsabilidade do outro e nem talvez diminui o seu peso emocional, a dor que você está sentindo, mas começar a perceber que a outra pessoa muitas vezes faz porque ela não consegue lidar com questões emocionais, de conversa, lidar com desconforto, pode ajudar a tirar esse peso, essa culpa de que foi você quem foi responsável por aquele sumiço. E agora eu preciso ser muito sincero com você. Se você está sofrendo por isso, precisamos sim validar a sua dor, mas eu estou aqui também para te apontar que é bem provável que essa dor, ela é muito mais sobre a idealização que você teve, seja porque você construiu ou porque a outra pessoa, né, acabou fortalecendo essa idealização, do que pela pessoa em si. Porque geralmente esses casos, onde a pessoa simplesmente some, tende a acontecer muito nos primeiros estágios de trocas, né? Nos primeiros meses de relacionamento, né? Onde você está conhecendo uma pessoa. Então você acabou não conhecendo de fato quem aquela pessoa é. E eu sei que é muito difícil quando a gente está passando por aquele turbilhão de ansiedade, de raiva, de sensação de rejeição, a gente ter essa clareza de pensar e refletir. Mas é muito importante que você comece a internalizar para que você comece a entender que o seu valor não depende e não está ligado à pessoa ficar ou não. Se a pessoa for embora, isso não diminui o seu valor como pessoa. O fato de alguém não ter te mandado uma mensagem para poder finalizar aquele contato não te faz inferior, não te faz mais feio, não te faz menos inteligente, não te faz menos digno. Só mostra que a pessoa, ela não teve capacidade, habilidades emocionais para poder lidar com aquela situação. O ghosting não é um diagnóstico do seu caráter, do quão bom você é, ou se você é bom ou não o suficiente. É muito mais sobre o outro e talvez da incapacidade dele não conseguir lidar com conexões. E agora eu vou compartilhar com você 7 passos, 7 coisas que vão te ajudar a passar pelo ghosting de maneira mais saudável e para que você não fique preso, presa nas armadilhas emocionais que isso pode causar em você. A primeira coisa que você precisa fazer quando você passou por um ghost é não tentar convencer a pessoa a ficar. Se a pessoa ela decidiu ir embora, você precisa respeitar a decisão dela. Por quê? Quando você manda aquele textão pedindo explicações ou ensinando a pessoa como ela deveria te tratar, você acaba colocando o resto de poder que você tinha, né, para lidar com a situação nas mãos daquela pessoa que já decidiu que ela não quer mais estar na sua vida. E uma coisa que eu entendi na vida é que se uma pessoa não quer estar nas nossas vidas, nós também deveríamos desejar não estar na vida daquela pessoa. Porque afeto, presença, respeito são coisas que nós não deveríamos ter que implorar. Deveria vir de graça, de forma fluida. E se você precisa fazer esse esforço, quer dizer que a outra pessoa não está tão disposta a te entregar. E por mais que doa, nós precisamos aceitar a decisão do outro. Se ele escolheu partir, deixe que ele vá. A segunda coisa é recolher as suas expectativas e aprender a lidar com a incerteza da resposta. Eu sei que é muito desconfortável a gente ter que lidar com uma situação onde nós não temos respostas, mas a tentativa de buscar mais respostas, por que aconteceu, por que a pessoa fez isso, desde quando ela começou a pensar sobre isso, pode ser um tiro no pé. E querendo ou não, o ghosting já é uma resposta. A pessoa que quer estar na sua vida, ela se faz presente, ela se esforça, ela demonstra de alguma forma. Mas se a pessoa sumiu, ela quis demonstrar com essa atitude alguma coisa. O silêncio, por mais que doa, por mais que seja desconfortável, também é uma forma de se comunicar. E no ghosting, isso pode dizer que eu não estou pronto no momento, ou eu não te valorizo tanto a ponto, né, de te dar uma resposta. E eu sei que é muito difícil se deparar com isso, mas quanto mais rápido a gente consegue internalizar isso, mais rápido a gente consegue sair dessa situação. E quando você também para de buscar essas respostas, você começa a praticar a aceitação. Você aceita que aquela situação aconteceu. Mesmo que você não concorde, mesmo que você gostaria que fosse de uma outra forma, você aceita. E quando você aceita, você consegue sair. Porque a primeira coisa, o primeiro passo para que a gente mude é aceitar onde nós estamos, para que então nós possamos sair dali.
A terceira coisa é cortar o acesso. É muito comum quando isso acontece que nós, nessa busca por explicações, a gente comece a stalkear a pessoa. Fique ali no Instagram, nos stories, muitas vezes algumas pessoas perguntando, né, aos amigos o que está acontecendo, de alguma forma tentando buscar respostas. Então entenda que toda hora que você faz essa conferência, você está cutucando uma ferida que está tentando se curar. E para que essa ferida se cure realmente, você precisa deixar que ela se cure sozinha, sem ficar mexendo o tempo todo. E isso trazendo, né, para essa situação é se afastar, é bloquear, é talvez silenciar nas redes sociais, é parar de perguntar às pessoas conhecidas como que fulano está. Então seu foco deve parar de ser: será o que que o outro está fazendo para o que é que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora. A quarta coisa é se lembrar que é muito mais sobre o outro do que sobre você. Eu falei um pouco a respeito disso, de que a gente acaba entrando muito nessa culpabilização, acreditando que tudo é sobre a gente, tudo é nossa culpa. Mas o ghosting revela muito mais sobre o outro, sobre a incapacidade do outro de se comunicar, sobre a dificuldade de talvez lidar com afetos e muito menos sobre o seu valor como pessoa. Então se lembre, é muito menos sobre você e muito mais sobre o outro. Quando a gente faz isso, a gente acaba tirando, nos descentralizando daquela questão e vendo que o outro também tem responsabilidade naquela situação. A quinta coisa que você precisa fazer é usar essa experiência e olhar para ela de forma curiosa. Eu sei que, de novo, é muito difícil a gente passar por isso, mas essas experiências, elas são uma ótima oportunidade para que a gente conheça mais da gente. Nessas situações, quando nós começamos e nos permitimos olhar para dentro, nós podemos perceber diversas crenças, diversos gatilhos, diversas feridas que nós temos e que a gente consegue, né, somente nessas situações, ter a percepção. Talvez seja uma crença de abandono, talvez seja uma crença de incompetência, talvez seja uma crença de que você é defeituoso, talvez, enfim, pode existir diversas, dezenas, centenas de crenças e visões que você tenha sobre você e que você acredita que uma outra pessoa não ficaria por causa dessas crenças. Então, por mais que seja difícil e desconfortável olhar para dentro e tentar perceber isso, essas situações, esses momentos, quando essas crenças são ativadas, são um ótimo momento para que você olhe e perceba. Porque quando a gente consegue perceber essas crenças, nós também conseguimos questioná-las e alterá-las. A sexta coisa é você voltar a se tratar como prioridade. Muitas vezes, quando nós estamos conhecendo uma outra pessoa, a gente acaba investindo muita atenção, muito afeto, se dedicando muito para aquela relação. E quando um ghost acontece, nós, por algum tempo, podemos continuar investindo do nosso tempo, da nossa energia, seja questionando por que tal coisa aconteceu, ou se engajando nos comportamentos de conferência, onde que essa pessoa tá, o que ela postou, onde que ela está namorando, está com alguém. E aí nós passamos tanto tempo focado na outra pessoa que nós paramos de investir em nós mesmos, nos nossos hobbies, nas nossas atividades diárias, o nosso desempenho geralmente cai. Então aqui o importante é que você volte a se priorizar, volte a dedicar tempo e energia para você. Volte aos poucos a se conectar com aquilo que te fazia bem. O que você fazia antes dessa conexão? O que você deixou após, né, começar a sair com essa pessoa? Inclusive, eu quero deixar aqui um alerta. É muito comum eu perceber que as pessoas elas param de fazer muitas coisas quando elas estão criando uma relação com uma outra pessoa. E por mais que sim, quando a gente está conhecendo, a gente quer passar muito tempo com a outra pessoa, isso não pode ser uma justificativa para que você deixe de fazer coisas importantes para você. Porque senão você vai perdendo a sua individualidade e você acaba ficando dependente daquela pessoa. Então assim, dedique tempo caso você estiver conhecendo alguém, mas não deixe a sua individualidade de lado. E por último, pratique o desapego. É muito comum quando a gente está conhecendo uma pessoa que a gente fique muito apegado àquela pessoa e muito mais, eu posso dizer, a ideia que a gente constrói sobre ela, de que ela vai trazer diversão, prazer, conexão, amor, carinho, conforto, enfim. Muitas vezes nós ficamos tão apegados àquela ideia, àquela idealização daquela pessoa, que quando a pessoa decide ir embora, ela acaba levando também
essas possibilidades. A possibilidade de você sair, se divertir, alcançar, crescer. Então, praticar o desapego não é você ser uma pessoa que você não valoriza as conexões, mas é que você se lembre e entenda que as pessoas, as conexões são importantes, mas que elas não precisam definir o que acontece com você, no sentido de você pode sair apesar das conexões. Você pode ser uma pessoa interessante apesar de estar num relacionamento ou não. Você pode viajar, você pode ir no cinema, você pode, enfim, você pode fazer diversas coisas, ser feliz, ser uma pessoa realizada, mesmo sem ter uma conexão amorosa. E a gente acaba diminuindo muito esse desapego, um desapego que eu poderia dizer que é nocivo, né? Na medida em que a gente começa a se proporcionar aquilo que a gente espera do outro. Então, quando você começa a se dar esse tratamento que você espera de uma outra pessoa, você começa a ficar mais tranquilo, porque se a outra pessoa for embora, você não vai perder o seu cuidado, você não vai perder, por exemplo, a sua diversão, você não vai perder muito da sua vida. Então fica mais fácil lidar quando uma pessoa, ela escolhe não estar mais. E eu sei que apesar dessas 7 dicas serem muito úteis, ainda pode ser particularmente difícil lidar quando a pessoa te dá um ghosting. E aí eu fico pensando se isso também não tem a ver com uma necessidade de controle. De controlar como a vida deveria ser, de como as coisas deveriam fluir. E eu sei que essa necessidade de controle pode ser muito difícil. Por isso que eu preciso que você assista a esse vídeo, onde eu te explico mais como abrir mão do controle e construir uma vida que vale a pena ser vivida. E se você quer se tornar mais confiante, entre na jornada da autoconfiança, onde você vai aprender um passo a passo de como se tornar essa pessoa que você se orgulha. O link do curso está aqui abaixo. Eu te vejo no próximo vídeo.